Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Nós estamos aqui na série Inovação, estamos discutindo aqui as principais tendências, oportunidades, quando o assunto é tecnologia e inovação em saúde. Nós já passamos aqui pelos 11 primeiros episódios da série, falando sobre inovação aberta, desenvolvimento de startups, boas práticas no segmento de saúde, e hoje nós temos o prazer de fechar esse primeiro bloco de 12 episódios com esse 12º episódio, mais uma vez trazendo verdadeiros especialistas, pessoas referências na área, para somar com um tema super importante para a gente que nós não poderíamos fechar com uma maneira diferente quando o tema é falar sobre tecnologia, falar sobre inovação em saúde, um assunto tão debatido, ainda talvez pouco compreendido, né, e que cada vez mais a gente tem que trazer a pauta e que nós cumprimos esse papel de trazer o assunto diversidade e inclusão com pessoas que são referências na área mais uma vez. Tenho o prazer de estar aqui, agora pela primeira vez no podcast Na Frequência, o Dr. Daniel. Não vou me ousar lhe apresentar, Daniel, fique à vontade para falar um pouquinho sobre você e seja muito bem-vindo ao podcast Na Frequência. Ok, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado à direção do programa que nos convidou para estar aqui hoje. Meu nome é Daniel Grossi Marconi e atualmente eu estou na área da reabilitação aqui no hospital. Originalmente eu vim da radioterapia, estou completando 10 anos já de casa, mas nos últimos 3 anos eu fiquei totalmente dedicado à reabilitação. Essa é a minha paixão, assim como a radioterapia era tecnicamente, agora a área de atuação, a minha paixão é reabilitação. Excelente, seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. E para completar aqui nossa mesa de hoje aqui, eu costumo apresentar o Léo como nosso padrinho aqui do Arena. O Léo é um colega, amigo. Também vou deixar, Léo, para você se apresentar, que com certeza eu esqueceria de muitas coisas aí da sua 1001 atuação que você tem hoje. Bem-vindo, Léo. Bom, eu tenho a agradecer. Eu acho que é uma oportunidade muito grande de estar aqui com vocês hoje. Estou super feliz de trazer um tema que eu gosto muito de falar. Eu sou Leonardo Grossi. Atualmente eu lidero na América Latina soluções digitais na GE Healthcare. Dentre outros papéis, desde participo do Conselho Consultivo de Saúde Digital da Organização Mundial de Saúde, participo também do Conselho Consultivo da Unicamp Ventures. Sou muito apaixonado pela saúde de precisão e muito conectado ao ecossistema de inovação. Ao longo aí de 21 anos de carreira entre empreendedor de startup, intraempreendedor em grandes corporações, eu acho que a diversidade e a inclusão sempre permeou aí os meus caminhos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast. Eu sei que tenho certeza que vai ser um super bate-papo, um super brainstorming, como acontece em todos os podcasts do Arena Inovação. Obrigado por me convidar. Léo, obrigado mais uma vez. O Léo tem que ser estudado, que o dia dele tem umas 30 horas, pelo menos, tenho certeza. Tá em todas aí. Pessoal, pra gente começar aqui, queria voltar talvez do mais básico, né? Apesar do assunto estar, né, e de forma muito genuína e verdadeira, sendo tão difundido, principalmente no meio da tecnologia, da inovação, talvez não precisaria ser assim, mas a gente tem que voltar, né, na discussão no passo zero, assim, né? Queria começar aí com uma pergunta para o Léo. Léo, se a gente pudesse começar delineando, né, o que é, na verdade, falar de diversidade, falar sobre inclusão, né, principalmente nesse ecossistema que você está envolvido, que é a tecnologia e saúde, quando esses dois mundos se juntam. Bom, acho que antes de a gente falar sobre como eu defino a diversidade, sobretudo acho que a inovação, para a audiência aqui, para a audiência que está nos ouvindo, eu quero começar dizendo que eu sou uma minoria preta com uma posição de liderança em uma das maiores empresas globais de tecnologia. A gente sabe hoje que a população preta corresponde a 54% da população brasileira, ou seja, não é a minoria, como se define a partir da realidade de alguns outros países, né, como os Estados Unidos, mas é a maioria brasileira. E eu acho importante comentar que eu não sou especialista no assunto, né, mas eu tenho uma vivência muito prática sobre o tema. Eu faço parte aí da segunda geração da minha família que cursou nível superior, a primeira a ter pós-graduação. Eu tive muitos privilégios que me levaram a estar hoje aqui, a ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim já é um privilégio. Na minha casa, eu venho de
de um lar, né, de uma mãe preta que foi também executivo de uma das maiores empresas globais de tecnologia, uma sobrevivente, né, que viveu, obviamente, uma realidade muito diferente da minha hoje, uma mulher preta em posição de liderança no Brasil, de background pobre. Então, vocês já podem imaginar como é que é a vida dela liderando um departamento de dezenas de pessoas, majoritariamente branca, nas décadas de 70 e 80. Então, acho que é importante trazer esse contexto. Eu tenho inúmeras experiências de quando eu senti um pouco a falta do conceito de diversidade e inclusão, acho que é por isso que é importante trazer um pouco disso. Um dos exemplos mais sutis é quando as pessoas ainda se surpreendem por eu falar tão bem inglês ou ao lerem a minha bio. Isso ainda denota um pouco um certo viés estrutural entre o que eles estão vendo ali e o que eu represento. Então, falando um pouco sobre diversidade, eu gosto muito da frase do Obama, que diz que a diversidade é uma fonte de força. Não é caridade, não é a coisa certa a fazer, é a coisa inteligente a ser feita. Então, acho que, em poucas palavras, resume bem o que eu sinto em relação à diversidade. É sobre dar poder às pessoas, respeitando e valorizando o que as diferencia em termos de idade, de gênero, de etnia, religião, deficiência, identidade de gênero, educação e origem. E eu posso definir também a inclusão como talvez um esforço e práticas, vamos dizer, organizacionais em que diferentes grupos, indivíduos com diferentes origens são culturalmente e socialmente aceitos, né? Bem-vindos. Então, eu acho que há uma certa confusão entre esses dois conceitos e, para resumir, eu diria que enquanto a diversidade tem a ver com representatividade, a inclusão acho que está muito ligada a essa instauração de uma mudança de cultura e um comportamento em relação às pessoas diversas. Excelente, Léo. Que aula já para a gente começar aqui, né? E o Dr. Daniel que esteve, né, também à frente, né, envolvido também com o Comitê de Diversidade, né, doutor, aqui dentro da nossa instituição aqui. Eu acho que de uma forma muito ampla também, né, a gente fala sobre essa importância da participação, né, da diversidade em si, e o quanto que ela é rica, né, em termos de tomada de decisão, né, em termos de produtividade, eficiência dos próprios times, e o quanto que esse back diferente, né, Léo, que você falou, essa sua vivência, né, vivência de pessoas diversas, totalmente diferente entre si, traz ainda mais riqueza para a construção coletiva. E quando a gente fala tecnologia, né, inovação, é a diferença que faz as coisas acontecer, né, esse choque construtivo de ideias e pessoas diversas, diferentes, né, constroem e fazem essa diversidade na prática acontecer. Queria que o Dr. Daniel falasse um pouquinho sobre essa experiência, né, aqui também dentro do Comitê de Diversidade, e as experiências também suas, né, pessoais, como que isso na prática, né, se dá, e a experiência que você teve. Conversando um pouquinho sobre a minha experiência com aquilo que foi dito, eu também faço parte de um desses grupos, de uma dessas minorias aí da diversidade que foi falada, né? A minha parte é com a deficiência física, né? Eu nasci pessoalmente, né, com uma deficiência física e, inclusive, foi aquilo que me guiou a buscar o caminho aí do curso superior, assim como o Léo comentou. Eu também venho de uma família que não tinha curso superior, meu avô era pedreiro, minha avó era babá, né? E foi o que me levou a buscar isso. Então, eu acabei me formando médico, tive a minha área de formação na radioterapia e hoje atuo na reabilitação. No grupo de diversidade aqui do hospital, eu fiz questão de fazer parte justamente porque essa representatividade que foi falada como sinônimo da diversidade, né, ela é um pouquinho diferente da inclusão, como realmente o conceito foi levantado. A inclusão, ela faz parte de uma iniciativa das pessoas, mas também de uma conscientização da sociedade, né? Não apenas dos grupos minoritários, mas de toda a sociedade. Um exemplo disso é dentro da área da reabilitação, por exemplo, dentro da minha representatividade, antigamente usava-se o termo pessoa portadora de deficiência. Esse termo hoje está incorreto, né? Depois de uma convenção da ONU no início dos anos 2000, passou-se então a ter uma denominação de pessoa com deficiência,
porque a pessoa vem sempre antes da sua deficiência. Você não pode alcunhar alguém, né, colocar um rótulo nela. Você é portadora de uma doença, você coloca uma culpa nela, né? E quando você coloca o termo pessoa com deficiência, você está colocando o indivíduo à frente disso. Além disso, né, pessoa com deficiência, ela é definida também por uma relação com o meio. Quando eu coloco aquela pessoa, ela é deficiente, eu coloco intrinsecamente nela toda a culpabilidade, toda a carga que existe em torno desse estigma. E quando eu coloco a pessoa com deficiência, se o ambiente é adaptado, por exemplo, para aquela deficiência dela, ou você minimiza, mitiga ou até mesmo acaba com essa deficiência. Por exemplo, uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, se ela tiver apostando uma corrida, vamos dizer assim, tiver num lugar não adaptado, ela sim possui uma deficiência, mas se ela tiver num lugar amplamente adequado àquela condição em que ela se encontra, essa deficiência deixa de existir. Então você passa a tirar do indivíduo aquela culpa, aquele estigma, e passa a incluir a sociedade como também responsável, como corresponsável por aquela diferença social, étnica ou até mesmo física que existe no caso. Sensacional. E o Léo tocou num ponto, né, também agora há pouco, muito complementando com o que o doutor falou, né, dessa questão talvez mais estrutural, né, Léo? A gente tem hoje, no meio de tecnologia, né, inovação, um mundo muito dominado por homens, né, principalmente homens brancos, né, à frente de empresas de tecnologia, né, gerentes, executivos, né, pessoas que lideram geralmente as iniciativas de inovação dentro de uma característica, né, muito, muito comum. E quando a gente fala, né, sobre essa necessidade das empresas, né, se prepararem, estarem aptas, né, a colocar, como nós estamos colocando aqui, diversidade, né, em pauta, a gente parece que volta lá no estágio zero, assim, né? A gente não precisa falar nem sobre legislação, nem sobre declaração dos direitos humanos, né? Talvez é algo muito mais moral, né, do que algo que está escrito, né? Falar sobre as necessidades, sobre determinadas características que não são, né, importantes para o trabalho, como, por exemplo, cor, religião, né? Em momento algum, esses dois mundos se conversam, né? A característica, a aptidão da pessoa para o trabalho não tem nada a ver com a cor de pele dela, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, parece que é um mundo totalmente à parte, né? Que grande parte das organizações ainda não pararam para pensar, né? E a gente vive hoje ainda um grupo de uma minoria, né, liderando, né, essas organizações. Queria que você falasse um pouquinho, Léo, você que circula Brasil e mundo, né, frente às empresas de tecnologia, né, inovação dentro da área da saúde. O que você tem visto, né, das empresas que se preparam para esse assunto, para lidar com esse tema, né? Como que tem sido talvez as melhores práticas ou as grandes barreiras que estão sendo trabalhadas com essas empresas hoje? Bom, Guilherme, eu fico muito feliz até de você trazer esse tema, né? Acho que é tão importante vir do seu lugar de fala, né? E trazer de uma forma tão consciente, tão consistente, né? Acho que eu queria falar um pouco sobre esses desafios, né? Porque que a gente tem que voltar 2 casas para trás antes de falar. Acho que o primeiro desafio que eu trago é que a gente precisa reconhecer que a diversidade vem de fora e vem de dentro. Então é hora, acho que um pouco da gente ir da superfície dessa discussão, que normalmente as conversas normalmente são muito rasas, e realmente entender que a diversidade de que precisamos não é uma foto com todas as raças, idades e gêneros representadas. A foto bonita do LinkedIn da empresa, muitas das vezes, não reflete a realidade dentro dela, tá? Então, acho que primeiro a gente precisa sair dessa superficialidade e entender que a diversidade é lucrativo. Então, por exemplo, de acordo com a pesquisa da Locomotiva, a população preta, por exemplo, que é o meu recorte aqui, movimenta em renda própria mais de 1,7 trilhão ao ano. Então, pessoal, eu falo da população preta, mas a diversidade não resume a 1 ou 2 grupos étnicos, né? Acho que a gente precisa ter todos na mesma mesa. Desafio número 2, valorizar o diferente,
potencializar a cultura dentro da empresa, que o ser diferente, aos olhos da maioria, pode ser um dos ativos mais importantes da empresa. Vou contar uma historinha só para ilustrar isso. Tá? Um tempo atrás, um amigo teve uma conversa com o CEO da empresa dele. Eles estavam conversando sobre comportamentos, crenças e atitudes que esse meu amigo estava trazendo aí para a empresa. Né? Estavam conversando sobre se ele se encaixava na empresa, se ele se parecia mais ou menos com todo mundo, essas comparações. Eles concordaram que ele era menos parecido. O CEO daquela empresa disse que foi difícil, inclusive, para ele admitir isso, né? Também foi difícil para que esse meu amigo admitisse isso. Esse foi o momento em que ficou claro para esse meu amigo que a diversidade e a inclusão são tanto sobre as diferenças internas quanto as diferenças externas, aquilo que as pessoas veem. Então, acho que depois de uma longa pausa, né, o CEO olhou para ele e disse 3 palavras que acho que mudou a vida desse meu amigo para sempre. Continue sendo diferente. E aí eu acho que o desafio maior é fazer com que as pessoas diferentes da maioria sintam que as coisas que se fazem realmente ser diferentes são aceitáveis e até mesmo encorajadas no trabalho. Isso é profundamente transformador, humanizador, e eu acho que aprofunda a confiança em expressar, né, o meu eu autêntico no trabalho. Eu acho que a gente precisa sair da superficialidade e trazer as conversas com essa nitidez e valorizar o que é diferente. E que talento que poderia ter sido perdido, né, Léo? Se essa decisão, se esse diálogo ele fosse diferente, né? A gente está hoje com o Dr. Daniel aqui, eu falo com muita tranquilidade isso, que é uma das maiores referências profissionais nossas que a gente tem aqui dentro do hospital, né? Pessoas que são que é consultado, né? Pessoa que é ouvida, pessoa que a gente tem o prazer de chamar para conversas como essa aqui, né? E que bom que lá atrás a decisão dele foi diferente por não levar em consideração, né, o estado, né, que ele se encontrava naquele momento, né? A gente poderia ter perdido uma das maiores referências hoje do maior centro de tratamento oncológico da América Latina, se a opção dele fosse diferente lá atrás, né? Queria que o doutor falasse sobre isso, Daniel, sobre como que esse ambiente, né, de pessoas que pensam diferente, que têm as origens diferentes, né, ou que têm experiência de vida diferente, né, o quanto que essa sua experiência pessoal que você teve motivou, né, você a escolher a profissão, né, e a seguir essa área por paixão, né? Você começou em uma área por profissão e agora você tem segue seu coração, né? Você até falou isso recentemente. Como que esse ambiente diverso, né, e diferente de pessoas que pensam diferente deixa ainda mais rico um time de trabalho, um local de trabalho? Isso mesmo, Guilherme. As pessoas dizem, né, no senso comum por aí, que se conhece uma árvore pelos frutos que ela dá, né? E se os frutos são bons, a árvore é boa. E aprofundando aí um pouquinho na questão, como o Léo disse, que nós somos também um produto do meio. A árvore também é um produto do meio, né? Ela é uma sementinha, ela tem a sua genética, ela tem a sua aptidão, o seu potencial, mas o meio exerce uma influência muito grande. E é por isso que nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, temos que nos entender como elos dessa corrente e como parte desse meio ambiente para as outras arvorezinhas que estão ali ao redor. As mudanças, elas são comuns na vida. Eu me formei para uma área, como você disse, migrei para outra, mas fazendo até a mesma analogia aí da árvore, né? As raízes são as mesmas. Quando eu tive que tomar essa decisão, eu tive que buscar dentro do meu eu interior, dentro da minha própria alma, da minha filosofia. Imagine, né? Eu tinha me formado aí como um radio-oncologista, tinha feito 7 anos já aqui dentro, meu doutorado nessa área, estava como coordenador, como você disse aí, do maior departamento de radioterapia da América Latina, e apenas aos 34, 35 anos aí. E aí, de repente, surgiu essa oportunidade que, na verdade, eu não tinha conhecimento algum. E eu falei, será que eu deixo a minha área? Será que eu estudei tanto na vida para chegar até aqui? E, de repente, eu coloco tudo a perder? Então, olhando para dentro de mim,
eu pude entender que o sentimento, a raiz da minha árvore, o que tinha me levado a ser médico, a fazer uma residência, me tornar radio-oncologista, era a vontade de ajudar pessoas, era a vontade de ajudar o meu semelhante. E eu entendi que o poder de uma caneta, muitas vezes, ela é tão potente ou mais que o de um estetoscópio, né? E então, há 3 anos que eu não atendo mais paciente, mas a minha atuação, ela acaba me levando às minhas origens, ao meu sentimento primordial de ajudar as pessoas hoje através de uma maneira um pouquinho diferente. E se amanhã tiver que migrar, não há nenhum problema com isso. Como disse o Léo, a diversidade é importante. Ter experiências inovadoras, experiências diferentes, são enriquecedoras, né? Uhum. E você é um empreendedor por natureza, né, Dr. Daniel? Assim, começando novos projetos, começando novas iniciativas e levando consigo aí todo agora um grupo de pessoas provando, né, a viabilidade, o potencial, que o pensar diferente, né, na verdade faz parte da natureza humana, né? E como o Léo diz, continue diferente, né? Mantenha-se diferente, né? Eu acho que é na diferença que a gente soma. Léo, você está super envolvido aí na comunidade de startups, atende empreendedores, mentora 1001 startups aí o tempo todo. Como que você tem visto esse tema, né, quando a gente fala especificamente no grupo, nas startups, assim, né, nessa vertical especificamente de empreendedores de startups? A gente acaba tendo a tendência, né, de buscar co-founders, fundadores, sócios ali, muito no nosso meio de convivência, né? E geralmente o nosso meio, né, ele representa muito quem nós somos mesmo, né? Muito pessoas iguais como nós, né? Como que você tem abordado esse tema, que eu sei que você é super pega super forte nesse ponto com os empreendedores, né, de saia do seu meio, né, busque pessoas diferentes para empreender com você, né, busque pessoas com momentos de vida diferentes, com experiências de vida diferentes, mas talvez a provocação é o quanto que isso está sendo aceito hoje, né, o quanto que as pessoas olham para esse diferente com o nariz torto ainda, né? Uhum. Eu gosto muito de falar sobre o quão benéfico é a diversidade nos negócios. Se a gente quiser construir, acho que, negócios melhores, né, com melhores resultados, a gente precisa de pessoas que primeiro, assim, que nos desafiem a pensar de maneira diferente. Falo muito sobre isso, né? Que nos forcem, por exemplo, a considerar novas perspectivas, ângulos, nos leve a lugares desconfortáveis e novos. A inovação passa por aí, né, pessoal? Né? Acho que apareçam aí de maneiras que nos forcem a reconsiderar os estereótipos, né? Que compartilhem de crenças divergentes, e acho que de alguma forma que nos faça pensar 2 vezes sobre o que pode ser apenas uma crença enviesada sobre alguma coisa. Eu acho que a diversidade que a gente precisa é aquela que nos capacita a usar nossas diferenças a criar algo melhor juntos. Só para dar uma ideia para vocês, no estudo da McKinsey, quando a gente olha os resultados financeiros, um estudo publicado em 2015, por que a diversidade é importante. Empresas com diversidade de gênero e étnica tendem a ter uma performance financeira 25% acima da média. Então, a gente está falando do maior ganho financeiro para as empresas também. Eu quero trazer um case, acho que conectado um pouco com as health techs, especialmente porque eu sei que tem muito empreendedor de health tech aqui nos ouvindo. O NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, ele acredita que incentivar a diversidade no NHS não é simplesmente uma questão de inclusão, é uma questão de segurança do paciente. Isso porque eles já perceberam que sem uma equipe diversa e inclusiva, esse viés inconsciente, vamos chamar assim, ele pode ser incorporado à tecnologia, colocando os pacientes, inclusive, em risco. Isso significa que a tecnologia desenvolvida sem uma lente de diversidade, por exemplo, pode induzir a erros como preconceitos raciais em algoritmos de cuidado de saúde, que submetem pacientes pretos a cuidados abaixo do padrão, sensores vestíveis que não medem com precisão a frequência cardíaca e o gasto de energia em tons de pele mais escuros, softwares de reconhecimento facial que identifica pessoas
pretas incorretamente levando a conclusões injustas. Então isso não acontece só lá fora, pessoal. Eu moderei um painel com empreendedores pretos e pretas da saúde aqui no Brasil, e alguns deles comentaram que determinados wearables ou dispositivos de reconhecimento facial desenvolvidos no Brasil simplesmente não funcionam com eles. Então não é só, acho que, uma questão de que é cool, que é legal, ter uma equipe diversa, que isso é inovação. Não, é uma questão de segurança e é uma questão, inclusive, de vantagem competitiva no mercado da saúde como um todo. Legal, Léo, continuando talvez próximo desse assunto, assim, como que você vê, pensando agora não somente em startups, né, mas o papel das empresas como um todo, né, empresas consolidadas, né, quanto ao recrutamento, né, desenvolvimento, educação, parcerias, tudo pensando na diversidade, na inclusão, né, nesses dois conceitos que a gente já construiu aqui, né, onde que talvez entre essa responsabilidade das grandes empresas dentro desse tema, dentro desse assunto. Como na prática, né, a gente pode trabalhar isso? Bom, o que eu tenho percebido? Diversidade tem sido pauta estratégica, interna e constante nas grandes empresas de uma forma geral, que entendem que isso traz resultados que vão muito além do ganho de imagem, tá? Como a gente vê hoje. Tudo parece, assim, vamos separar o joio do trigo, né? O que é pauta estratégica, o que efetivamente é mudança de paradigma, mudança do status quo, e do que é, vamos dizer assim, hyping, né? Então, por exemplo, hoje tudo é diversidade, tudo é inovação, mas quantas mulheres pretas, por exemplo, vêm ocupando posições de liderança nessas empresas? Nas empresas de saúde, por exemplo. Então, a gente sabe que esse número é baixíssimo ou quase nulo. Então, primeiro, acho que tem visto que é estratégico para as corporações sérias, porque traz vantagem competitiva, ponto. Traz inovação, mais motivação, mais bem-estar e, claro, ganho financeiro. Eu vejo ainda as empresas muito numa contagem de pessoas, nos seus censos, investindo seu tempo em treinar os executivos, a alta liderança, alta gestão. A saúde ainda é pensada por grupos muito homogêneos. Você falou um pouco sobre isso, Guilherme. É decidido basicamente pelo homem branco, adulto, heterossexual e de classe média. Muito embora, quando a gente fala de Brasil, 76% dos atendimentos e 81% das internações no SUS são de usuários pretos e pretas. Então, pessoal, tem muito esforço em educar, em evangelizar a alta liderança nas grandes corporações. Eu tenho visto preparação aí de homens e mulheres não brancos a alcançar posições de liderança nas empresas para a gente ter no futuro um cenário mais diverso, mais inclusivo nas posições de liderança nas empresas, porque isso para mim é um game changer. E a gente só vai conseguir ver cenários mais diversos, inclusive, em especial na saúde, quando a gente tiver efetivamente essas pessoas de diferentes etnias, idades, religiões, deficiências, identidade de gênero, educação e origem na empresa. Então, acho que falando um pouco, só para ilustrar, falando um pouco sobre a GE, por exemplo, a gente tem um grupo de afinidade que a gente chama de AAF Brasil, que hoje são mais de 200 integrantes do grupo. Esse grupo já conseguiu, por exemplo, aproximar, conseguiu algumas aproximações importantes em diversos setores da empresa para acelerar as mudanças em processo de seleção e contratação, dando mais chance, por exemplo, para candidatos afrodescendentes, avançaram nesse processo de conscientização dos colaboradores sobre a real história dos pretos no país, desmistificando um pouco os temas polêmicos. Além dessas demandas internas, o AAF hoje ele conta com uma agenda externa, as parcerias, né, mais exatamente com outros grupos de afinidade da GE. Então, por exemplo, temos o Women's Network, que é um grupo de afinidade de mulheres, e o Pride Alliance, que é um grupo de afinidade de pessoas LGBTQIA+. Temas como interseccionalidade, empatia são abordados constantemente.
E aí cada grupo de afinidade tem a sua pauta, mas acho que existe uma conversa entre si. Então a gente consegue, por exemplo, resolver questões comuns, que eu acho que é muito importante essa aproximação, de uma forma mais assertiva e para acelerar esse processo de inclusão e diversidade. E eu acho que, de certa forma, as grandes corporações elas caminham para esse direcionamento. Excelente, Léo. E pensando especificamente aí no papel, né, não corporativo, né, institucional, mas pensando no papel dos líderes em si, né, Dr. Daniel, como que você vê, né, isso acontecendo, né, e talvez até de forma transversal, como que o Comitê de Diversidade, né, tem esse papel dentro das instituições de trabalhar nas lideranças, né, nos líderes como um todo, né, tanto no alto executivo, né, quanto nas lideranças intermediárias, essa mentalidade, né, do poder da inclusão, como o Léo falou aí, que não é só um termo hype, não deve ser tratado como um termo hype, né, e sim algo muito mais profundo que isso, né, e que de fato existe, né, como talvez consequência positiva de tudo isso também, esse impacto financeiro gerado diretamente dentro das instituições, né? Onde que o líder entra, né? E você também, hoje enquanto papel de líder, né? Como que um líder que nos ouve aqui agora de uma empresa, de uma startup, poderia incutir isso no dia a dia para passar a ter ações também focadas na diversidade e na inclusão no dia a dia? Guilherme, eu acredito que a real competência da liderança ela vai vir quando houver realmente uma representatividade nas camadas mais básicas, vamos dizer assim, de toda essa heterogeneidade que nós estamos conversando, seja ela uma representatividade de sexo, de gênero, de cor, de camada social, né? E aí eu não estou falando de um simplismo maniqueísta de meia pataca, vamos dizer assim, preto ou branco, esquerda ou direita, deficiente ou não deficiente. Eu estou dizendo essa heterogeneidade que nós conversamos aqui e representações diversas de todos esses grupos. Quando você tiver isso em número adequado, com o meio exercendo o seu papel, como nós conversamos agora, de estimulador do conhecimento, da capacitação profissional, pessoal, aí os cargos de liderança realmente vão ter realmente a sua representatividade e capacidade, né, da maneira como deve acontecer. Falando do meu segmento especificamente, a pessoa com deficiência, segundo os dados do IBGE, 24% da população em 2010 se disseram possuir algum tipo de deficiência. A gente fala aí de um número em torno de 50 milhões de brasileiros. É claro que esse número, houve um questionamento dele estar um pouco superestimado, porque partia de um relato pessoal, né, da classificação, da consideração da própria pessoa. Algumas fontes corrigiram esse número para algo em torno de 12% a 13%. De qualquer modo, assim, um número exorbitante. E o que a gente nota, Léo, nas empresas é que essa representatividade não chega nem aos pés daquilo que os papéis dizem para nós, 12% a 13%, e as empresas dizem que não conseguem contratar 1% de pessoas com deficiência. Né? Quer dizer, aonde estão essas pessoas? Aí eu levanto esse questionamento, será que elas estão em casa, escondidas? Será que elas estão com vergonha de sair? Será que elas não se sentem incluídas? Ou será que também há uma certa conivência e uma certa acomodação de algumas empresas ou de outros setores, né, sociais que também não entendem essa importância que o Léo falou, até com o impacto econômico, um impacto de eficácia, né, quando você tem a diversidade. E só para finalizar, né, até como médico na área da saúde, a diversidade é tão importante que os seres mais competentes, né, na evolução natural das espécies são aqueles que têm a maior diversidade. Né? Não se estimula casamento entre familiares, não se por N motivos, porque as fraquezas elas acabam se juntando. Tendo toda essa variabilidade, a gente torna indivíduos mais fortes. E puxando isso para o contexto social, tendo indivíduos representativos, pensando no cosmos como um todo, eu entendo que o cosmos acaba ficando também mais forte quando a gente tem essa variabilidade aí das pessoas, né? Excelente, doutor. E temos uma jornada, acho que longa, né, Léo, ainda pela frente, mas que bom que a gente tem pessoas como vocês, né, como nós aqui, que, como eu disse, né, não olha
não fala desse assunto por legislação ou por declaração ou por texto algum, né? Fala isso de uma forma genuína, moral, ética, né? De uma forma super empática, né? Para colocar de fato esse poder da diversidade, né? Do pensar diferente, do ser diferente, como o Léo falou, como um fato natural, né? E o quanto que isso é natural, né? E principalmente nesse nosso ambiente que a gente está falando especificamente de trabalho, né? De tecnologia, da inovação em saúde, né? O quanto que essas características elas são mínimas, né? O quanto que elas não são importantes para o trabalho exercido, né? E que tomara que esse assunto com cada vez mais propriedade, né, como nós estamos fazendo aqui com vocês, possa ser debatido, discutido e que em determinado momento isso se torne tão natural, né, quanto respirar para a gente, né? Quando a gente trabalhar com pessoas diversas, diferentes de forma de pensamento e origens e tudo mais diferente, seja de fato algo normal e natural, né? Doutor, queria para a gente finalizar, o papo bom passa rápido aqui, né? Infelizmente a gente já está chegando no fim do nosso tempo aqui. Finalizar com uma mensagem para os empreendedores, gestores de saúde que nos ouvem também, né? Profissionais de saúde, sobre esse tema aqui. Qual que é a mensagem do Dr. Daniel para a gente finalizar esse papo? Olha, é uma pena que está chegando ao fim, porque para mim foi uma aula, viu, Léo? Você é um poço de conhecimento. O Guilherme já conhecia aí de outros carnavais, então assim, tá com 2 monstros sagrados aí no tema empreendedorismo, inclusão, diversidade. Acho que foi um grande aprendizado para mim. Você tem que fazer um programa aí de umas 20 horas, pelo menos, da próxima vez. Isso é verdade. Mas eu diria o seguinte, né? Eu, curiosamente, não vim preparado para essa fala, não, mas acho que por uma coincidência, esses dias eu li, nem chequei os créditos, mas alguém creditou a Einstein uma frase que diz mais ou menos assim, que a criatividade é a inteligência brincando, algo parecido com isso. E ser empreendedor é ter um pouquinho de criatividade, é deixar isso aflorar, né? Para os empresários, para as empresas, eu tenho a dizer que essa criatividade ela só é genuína e ela só é aflorada quando você realmente tem essa diversidade que nós estamos falando. Uma única verdade, uma única maneira de ver as coisas nunca é a mais correta, nunca é a mais completa, eu diria. Então, ter segmentos diferentes representando na base e nos cargos de liderança vão trazer às empresas essa criatividade que, sem dúvida nenhuma, em algum momento vai ser essencial para a sobrevivência delas dentro do mercado. Sensacional. Léo, tá contigo. Bom, eu falo que assim, eu sou fã do Hospital de Amor, sou fã da Arena Inovação, cada vez aumenta mais a minha apreciação e agradecer também Guilherme, a todo o time. Foi um prazer muito grande também conhecer o Dr. Daniel e toda a sua experiência e conhecimento. De certa forma, acho que foi até muito audacioso, né? A gente vê que na saúde essas conversas elas são muito espaçadas, a gente não fala muito sobre esses temas, então foi também de muita coragem, né, organizar um podcast como esse. Trazendo algumas mensagens finais, eu diria, primeiro, ensine outras pessoas sobre o valor da diversidade, equidade e inclusão. Esse é um processo longo. Selecione problemas que capacitem as pessoas a participarem e identifique as maiores oportunidades para criar mudanças positivas. Faça da diversidade e inclusão, assim como até a inovação, uma parte do trabalho de cada líder, né? Criar um lugar onde essas ideias possam prosperar em pé de igualdade, em vez de sempre ouvir a opinião da pessoa mais bem paga, da pessoa que tem o maior crachá ali. Vamos ampliar mais essas conversas. Movimentos como esses hoje são super necessários. E por fim, não menos importante, fique à vontade para ficar desconfortável. Acho que isso é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez a Arena Inovação por abrir esse espaço. Parabenizo de novo pela coragem em trazer o tema que é tão pouco discutido na área da saúde. E eu fico muito feliz e agradecido e honrado estar aí do lado do Guilherme e do Dr. Daniel. Muito obrigado. Poxa, obrigado, Léo, por ser nosso mentor, nosso parceiro, nosso amigo aqui do Arena. As portas estão sempre abertas para você, presencialmente e virtualmente, como nós estamos aqui hoje, né? Sempre um prazer
poder contar contigo. Dr. Daniel, um parceiro da nossa instituição aqui, né? Também acredita no processo, no propósito aqui do Arena. Muito obrigado por estar também aqui com a gente hoje, doutor. E dessa forma, aqui com essa verdadeira aula hoje, a gente finaliza essa primeira temporada do podcast Na Frequência, nessa série onde nós discutimos tendências, oportunidades de inovação. Se você perdeu qualquer um dos 12 episódios, pode acessar nessa plataforma que você está ouvindo a gente, todos esses outros episódios, falando sobre tecnologia, inovação em saúde, diversidade, inteligência emocional e tantos assuntos relevantes que nós falamos aqui. Essa foi só a primeira temporada, surgiram temas, converse com a Arena, temos mentores como o Léo, o Dr. Daniel aqui, tenho certeza que vai trazer ainda mais insights para o seu negócio, tornar o seu negócio ainda mais preparado para transformar a saúde pública do Brasil junto com a gente. Muito obrigado.